Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, nós agradecemos por mais esta oportunidade de nos reunirmos, ainda que de forma online, para refletir um pouco sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Que possamos abrir nossas mentes e nossos corações para os ensinamentos do Mestre Jesus. Que as palavras possam fazer sentido para a nossa vida e que possamos ir transformando o nosso dia a dia através de tudo que aprendemos. Muito obrigada, que assim seja. Graças a Deus. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Carol, estudante da Casa do Caminho, e para mim é uma alegria estar aqui em mais uma oportunidade, refletindo um pouco sobre os ensinamentos da doutrina. Nesta ocasião, nós vamos refletir sobre os desafios de viver num mundo de provas e expiações. Muito bem. O nosso planeta Terra, ele é a nossa casa. Ele é uma grande casa, aliás, né? O nosso lar bendito, onde tivemos a oportunidade de encarnar e viver as experiências no corpo material. Materialmente, é um planeta muito bonito, cheio de riquezas naturais que enchem os nossos olhos de alegria e de gratidão por estar encarnados ante a tanta beleza. Mas, em contrapartida, nós também, diariamente, estamos diante de atitudes que nos deixam indignados, que nos entristecem e que fazem da atmosfera espiritual do planeta uma atmosfera não tão bonita assim. Nas mais variadas literaturas espíritas de estudo, nós aprendemos que o pensamento, ele é vida. E o pensamento negativo constrói uma atmosfera negativa também para o planeta. E, infelizmente, nós percebemos que ainda hoje as coisas negativas ainda se sobressaem. Por isso que nós viemos aqui falar um pouco sobre os desafios de viver nesse mundo, né, de provas e de expiações. Primeira coisa é a gente pensar que a Terra não é o único planeta habitado. A Terra não é o único lugar no universo que é possível encarnar, que é possível viver experiências enquanto encarnados, né? E isso é comprovado pra gente lá no Livro dos Espíritos, na questão 55, onde Kardec pergunta para os espíritos se todos os globos que circulam no espaço são habitados. E a resposta dos espíritos é positiva. Eles dizem que sim. E que nós aqui, né, o homem terreno, estamos longe de ser, como acreditamos, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Então aqui ele também nos dá um puxão de orelha. Olha, o homem, o ser humano que existe na Terra, ele não é o único. Mas aí ele ainda fala, né, que entretanto existem homens, né, que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. E os espíritos nos dizem que isso é fruto do orgulho e da vaidade, que nós não podemos pensar que o nosso planeta Terra é o único lugar que é habitado por seres, né? Isso faz parte aí do orgulho e da vaidade, onde a gente crê que Deus criou o universo somente pra gente. Seria um contrassenso pensar isso, não é mesmo? O universo é gigante, que a gente nem conhece ele inteiro, e o pouquinho que a gente conhece, a gente já percebe que a Terra é só um pontinho, bem pequenininho. Imagina a gente pensar que só a Terra seria habitada, né? Com certeza, outros lugares do universo também são habitados, com formas de vida muitas vezes incompreendidas por nós no momento. E o Kardec, ele ainda complementa com um comentário, dizendo que Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência divina. Qual é o objetivo final da providência divina? A evolução de todos os seres, né?
Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos do universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente levar-nos à suposição de que o privilégio o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Então, olha aí, nada justifica pra gente pensar que nós somos superiores a outros mundos e que só o nosso, então, mereceria o privilégio de ser habitado, né? Muito pelo contrário. O universo é uma grande comunidade com vários globos que são habitados, né? E esses planetas, eles de fato são escolas, são oficinas de trabalho para o espírito que encarna e vai viver as suas experiências para poder, então, evoluir e auxiliar os demais na evolução também. Então, a gente já percebe que esse nosso planeta, muito bonito, muito belo, que nos serve de escola, não é o único que existe. Já que ele não é o único, a gente vai agora para uma outra questão, que é a evolução dos mundos. Se todos os mundos são habitados, se todos os mundos estão em plena atividade, é muito claro, muito óbvio que a gente chegue à conclusão que cada um desses mundos possui uma classificação diversa de evolução. Os mundos também evoluem, né? Assim como existe lá no Livro dos Espíritos a escala espírita, que mostra o nosso grau de evolução, né? Que a gente começa lá no imperfeito e aí a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo. Os mundos também passam aí por diversas escalas de evolução. E estudando as obras da codificação, nós podemos encontrar as diferentes escalas de evolução dos mundos, né? Então, nós vemos lá que existem os mundos primitivos, que são aqueles que recebem as pessoas nas suas primeiras encarnações, né? As pessoas que estão começando a desenvolver a inteligência, as pessoas que estão começando a desenvolver aí um comportamento mais racional. Então, temos o mundo primitivo. A Terra já passou por esse estágio de mundo primitivo, né? Logo depois, nós temos o mundo de provas e expiações, que é o mundo qual o nosso planeta Terra se classifica, né? O mundo de provas e expiações, em que os seres encarnantes estão aqui ainda muito inferiores, muito materializados, para aprender, para poder se lapidar. O mundo de regeneração já é um mundo mais intermediário. As pessoas começam a sair um pouco dessa postura materialista e começam a assumir uma postura de moral um pouco mais elevada. Nós temos os mundos ditosos, que aí sim é o lar de espíritos evoluídos, espíritos que já conseguem se sobrepor às paixões materiais, conseguem ter um entendimento mais amplo do bem. E os mundos divinos, né, que já são aí moradas dos espíritos de grande evolução, né, que já se colocam aí numa postura de colocar o bem acima de todas as coisas. Então, aqui nós temos as diversas classificações dos mundos. O mundo sempre vai começar lá do primitivo e vai evoluindo até chegar no divino. Mas, para que essa evolução aconteça, tudo depende dos habitantes desse mundo, né? Assim como uma escola. A escola, quem vai dizer se aquela escola é uma boa escola ou é uma escola ruim, são os alunos que estão ali, né? Os alunos que ocupam aquele espaço, que vão dizer qual é a posição que aquela escola ocupa, né? Então, é importante, sim, que nós transformemos o espaço que a gente ocupa, o espaço que a gente vive. Se o planeta Terra ainda se encontra
na classificação aí de planeta de provas e expiações, é porque nós, habitantes do planeta Terra, ainda temos uma condição imperfeita, né? Bem, eu acho muito interessante essa comparação mesmo com a vida escolar, porque eu acho que casa bem, né? Assim como nós temos escola de educação infantil, nós temos universidades, nós temos locais onde faz mestrado, doutorado, é a mesma coisa. Nós temos aqueles mundos em que as pessoas ainda estão aprendendo coisas básicas, coisas simples, e mundos em que as pessoas já estão com outro pensamento, muito mais elaborado e muito mais voltado para o bem, né? E o nosso planeta Terra é um dos tantos mundos de provas e expiações que existem, né? E o que seriam provas e expiações? É muito comum a gente ouvir esse termo nas palestras e nos estudos, mas às vezes não fica claro pra gente qual a diferença de provas e expiações. Então, provas são escolhas que ao encarnar nós fazemos. Olha, eu nessa encarnação escolhi a prova de vivenciar tal situação, porque assim eu sei que eu vou aprender e vou evoluir com mais facilidade. Então, provas são escolhas que a gente vai fazendo para poder evoluir, para poder aprender e auxiliar os demais. Agora, expiações já estão ligadas com consequências. Olha aí o desenho do dominó, né? Foi uma ação que eu tive que reverberou muitas vezes negativamente nas outras pessoas, e aí agora eu encarno e eu vou ter que aí lidar com as consequências desses meus atos. Então, as pessoas que encarnam na Terra e passam por dificuldades, essas dificuldades ou são provas, são escolhas que a própria pessoa fez, ou são expiações, são consequências dos atos que ela praticou em oportunidades anteriores. E a Terra, como um lugar de provas e expiações, ela nos oferece muitos desafios. Desafios que não são injustos, desafios que estão de acordo com o nosso grau de evolução. Muitas vezes a gente acha na nossa ignorância, no nosso equívoco, que nós estamos passando por coisas que não merecemos, que as pessoas, que o mundo está sendo ingrato conosco, que a gente está sofrendo porque não merecia, quando na realidade tudo faz parte do processo de evolução do planeta. E Deus sabe isso, Deus entende isso. Nós, por exemplo, enquanto adultos, não cobraríamos de uma criança atitudes muito complexas, porque sabemos que ela não tem isso para nos oferecer. Ela ainda está em aprendizado, em desenvolvimento. Então, a gente vai oferecendo mecanismos, exemplos, para que ela aprenda, para que ela evolua. Não é assim? A mesma coisa o Criador faz com a gente. Ele entende que as nossas mazelas, que as coisas erradas que nós fazemos, que o mundo que a gente está, por mais conturbado que seja, está de acordo com o nosso grau de evolução. Então ele não se enfurece com isso, até porque ele é todo amor, todo bondade. Ele compreende que nós estamos em desenvolvimento, em evolução, e ele vai também nos colocando em situações dentro da própria organização divina que vai nos fazer evoluir, que vai nos fazer aprender. Por isso que no mundo de provas e expiações, nós ainda temos corrupção, problemas de preconceito, vírus, doenças, guerras, são os chamados flagelos destruidores, né, que estão lá no livro dos Espíritos, os flagelos destruidores, que de alguma forma servem aí para que a gente evolua, são desafios que nos empurram para a lei do progresso. As doenças, os vírus, fazem com que a ciência avance mais rápido na busca de vacinas, de remédios, para poder prevenir coisas piores, né? As guerras também nos fazem refletir, nos tornam mais sensíveis e solidários. Os preconceitos, as corrupções, tudo isso faz parte do nosso processo de aprendizado e de desenvolvimento.
É claro que o ideal seria nós não precisarmos vivenciar isso para poder aprender. De forma alguma, o Criador vai se felicitar, o Criador vai colocar coisas negativas para que a gente aprenda através do negativo. Muito pelo contrário, né? Nós fomos criados simples e ignorantes e o objetivo era que a gente aprendesse só pelo amor. Mas as nossas próprias imperfeições, a nossa própria inferioridade nos coloca nessas situações, nesses desafios. E aí, então, a organização divina se aproveita disso para que a gente aprenda coisas que nós mesmos fizemos. Voltando ao exemplo da criança na escola, a criança em desenvolvimento, é claro que os professores, os amigos, os cuidadores, os pais não querem que a criança aprenda de uma maneira negativa, mas a criança comete erros e os adultos se aproveitam desses erros para fazer com que ela aprenda, não é mesmo? Não é assim que a gente faz? A criança comete um erro, a gente vai lá, chama ela para reflexão e a partir daquele erro ela constrói algo positivo para não errar mais. Mais ou menos assim que acontece com a gente também. Dentro de um mundo inferior, as situações negativas que acontecem, de alguma forma, vai nos servir aí de aprendizado para a evolução. E voltando aqui ao Livro dos Espíritos, lá na questão 172, os espíritos falam que as nossas encarnações, as nossas inúmeras encarnações, elas acontecem nos diferentes mundos. Então, com certeza, nós já passamos por mundos primitivos, agora estamos no mundo de provas e expiações. Podemos aqui, como a gente vê na questão 173, na 173 e na 173A, que nós vamos encarnar ainda muitas vezes na Terra. Nós já encarnamos na Terra e ainda vamos reencarnar na Terra muitas vezes. Isso aqui é certo, como os Espíritos nos mostram. Mas, em algum momento, nós podemos ir em frente, ir para outros mundos de provas e expiações, encarnar lá, aprender com o espaço de lá, com os seres de lá e quando estivermos prontos para evoluir, iremos passar para outros mundos, né? E o inverso também acontece. Às vezes, um espírito que está num mundo em que o mundo começa a evoluir e a pessoa, ela estaciona, ela deixa de contribuir para aquela evolução no lado moral, ela pode encarnar no mundo inferior, porque dessa maneira ela, com a sua inteligência, pode ajudar aquele povo a aprender mais rápido e assim ela também evolui. Então, olha que interessante, né? A providência divina nos coloca vários mecanismos de aprendizagem através do processo de reencarnação. Nós, estudantes da doutrina dos espíritos, temos que adotar a doutrina de fato como bússola na nossa vida, para que ela guie os nossos passos, molde o nosso comportamento e transforme a nossa vida. Os ensinamentos que nós adquirimos através dos estudos, das palestras, das mensagens, eles de fato devem fazer sentido para a gente, né? E devem ser colocados em prática na medida do possível. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós ligamos a televisão e nós ficamos indignados com tantas coisas ruins que acontecem. E se não é a doutrina para nos explicar que nós estamos num mundo de provas e expiações e de que essas atitudes estão em concordância com a classificação desse mundo, nós podemos acabar nos tornando seres sem fé, nos tornando seres que esbravejam, que reclamam e que só contribuem com pensamentos negativos para o planeta Terra e para as coisas que acontecem. Quando, na verdade, o estudante espírita vai olhar para essas situações com uma visão mais crítica, se voltando para a doutrina crítica no sentido de reflexiva, não crítica no sentido de fazer críticas, mas crítica no sentido de que ele vai refletir à luz da doutrina sobre todos esses acontecimentos e pensar, por mais difícil que seja, esses desafios estão de acordo com o mundo que eu vivo e que eles não são eternos. Esses desafios não são permanentes, eles são passageiros. E à medida que nós vamos evoluindo, nós também vamos superando todos aqueles flagelos destruidores, todas aquelas coisas negativas
que na verdade são lições. Se o planeta Terra é uma escola, esses desafios, essas situações ruins que acontecem, elas são lições para nos fazer aprender, para nos fazer evoluir. Uma criança pequena, quando ela está ali com um brinquedo, quando ela está com algo que lhe é muito caro, quando ela está com algo que é importante para ela e a gente tira aquele algo, ou ela está brincando, a gente manda guardar os brinquedos, ela está brincando, a gente pede para ela parar para comer, para tomar banho, ela não chora, não fica triste. Aquilo naquele momento é o fim para ela, né? Ela fica muito brava, muito chateada, muito indignada. Mas nós, enquanto adultos, nos colocamos numa postura mais madura de pensar, não, tudo bem, isso faz parte do processo de evolução dela. E ela mesma, depois que cresce, identifica a infantilidade desse comportamento, que foi apenas uma fase. Essa analogia se enquadra conosco, enquanto espíritos em evolução. O que hoje a gente se apega, a gente fica indignado, a gente fica bravo, a gente acha ruim, lá na frente, quando formos espíritos evoluídos, isso vai ser apenas um momento, isso vai ser apenas parte do nosso processo mesmo de aprendizado. A gente não vai ver aquilo com a mesma importância que a gente vê hoje. Então, quando a gente se projeta enquanto espíritos em evolução, quando a gente se projeta enquanto seres em aprendizado, todos esses desafios, todas essas problemáticas, elas se tornam realmente apenas obstáculos no caminho. E esses obstáculos, de alguma forma, vão nos exercitar para o bem, para a busca do bem. E aí, para finalizar, o Evangelho, ele traz um conteúdo bem minucioso e muito explicativo sobre os mundos de provas e expiações e os demais mundos também, né? E ele vai colocando pra gente que nós aqui na Terra temos que lutar mesmo, né? Lutar contra a perversidade dos homens, contra a inclemência da natureza. Ele diz também que é um trabalho penoso, mas, em contrapartida, que todos esses desafios desenvolvem de uma vez só as qualidades do coração e as da inteligência. Então, olha que potente essa frase, né, do Evangelho, que nos mostra que esses desafios, esses obstáculos, de fato são exercícios que desenvolvem o nosso lado moral e o nosso lado intelectual, que é o que a gente precisa para ascender, para evoluir enquanto espíritos. Então, que a gente possa vibrar muito pelo nosso planeta, que nós possamos fazer o nosso melhor em termos de pensamento, em termos de comportamento, para que possamos ser os auxiliadores do Criador na evolução dos nossos irmãos, de nós mesmos e dessa escola que muito carinhosamente nos acolhe. Muito obrigada por essa oportunidade de estudo, por essa oportunidade de aprendizado e de reflexão. Possamos estar juntos em outras oportunidades também. E agora, vamos fazer a nossa prece final. Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, mais uma vez te agradecemos e aproveitamos essa oportunidade que estamos ligados, que estamos envolvidos no bem, para vibrar pelo nosso planeta Terra, que tanto falamos na ocasião de hoje. Que possamos vibrar pelos países em guerra, que possamos vibrar por todos os enfermos, pelas pessoas que atuam na área da saúde, por todos aqueles que estão nas ruas, que estão nos abrigos, por todos aqueles que de alguma forma estão na posição de cuidar do outro. Vibramos por nós e pelo esclarecimento geral do planeta, que a cada dia seja uma nova oportunidade de aprendizado. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus.